Então, dando continuidade, a gente vai analisar os gráficos do potencial de ação das células cardíacas. Então, primeiro, a gente precisa ter em mente, sempre que vai entender um gráfico de potencial de ação, a concentração dos íons dentro e fora da célula. O potássio, ele tem concentração maior dentro da célula. Ele está em maior concentração no meio intracelular do que no extracelular. Então, se eu digo que abriu um canal de potássio ou que a permeabilidade para o potássio está maior, isso quer dizer que o potássio vai sair da célula, porque os íons tendem a se mover por difusão de onde eles se encontram em maior concentração para onde eles estão em menor concentração para equilibrar os meios, certo? Então, o potássio estando em maior concentração dentro e menor fora, abrir um canal de potássio, o potássio vai tender a sair da célula. Sódio e cálcio, ao contrário, eles estão em maior concentração no meio extracelular. Então, se eu digo que abriu um canal de sódio ou de cálcio, isso quer dizer que os íons sódio e cálcio vão tender a entrar na célula, certo? Analisando aqui o coração, a gente tem o nó sinoatrial, onde surge o potencial de ação, o nó atrioventricular, aqui a gente tem o feixe de His, e aqui as fibras de Purkinje. Então, o potencial de ação, ele está sendo representado por essa área que está pintada de rosa. Ele surge aqui no nó sinoatrial, passa pelas células do átrio, porque elas são comunicantes, né? Então, ele surgiu aqui no nó sinoatrial e vai passar por todas as células do átrio, e o átrio vai se contrair. Na sequência, o potencial de ação vai para o nó atrioventricular. Do átrio ventricular, ele desce pelo feixe de His, chega aqui nos ápices ventriculares e sobe pelas fibras de Purkinje. Subindo pelas fibras de Purkinje, ele vai alcançar todas as células do ventrículo e o ventrículo vai se contrair. Então, a gente tem dois gráficos aqui. Esse gráfico em vermelho representa o que está acontecendo na célula atrial e esse em azul na célula ventricular. Então, aqui embaixo, a célula atrial está em repouso, menos 80 milivolts, pelo mesmo motivo que isso acontece nas células musculares esqueléticas, ou seja, a gente tem muitos canais de potássio que estão abertos quando a célula está em repouso, e a maioria dos canais de sódio fechada. Ainda na célula cardíaca em repouso, a gente tem aqueles canais de cálcio da membrana, e eles estão fechados, de forma que a permeabilidade da membrana ao cálcio é muito baixa. Então, o cálcio não entra, ele fica impedido de entrar na célula. Como no músculo esquelético, o potencial de ação é criado quando a célula despolariza até o limiar para a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. O rápido influxo do sódio faz com que a membrana fique positivamente carregada. Então, a célula atrial está no potencial de repouso, tem um rápido influxo de sódio, faz com que ela despolarize, ou seja, fique mais positiva. Os canais de sódio, então, são inativados, diminuindo a permeabilidade ao sódio, de forma que a membrana começa a se repolarizar. Ela começa a voltar lá para o menos 80 milivolts. Se a gente pensar na forma como acontece no coração, o átrio contrai e, na sequência, o ventrículo contrai. Então, esse gráfico em vermelho está representando a contração no átrio. Quando o átrio contrai e ele está repolarizando, a célula ventricular está em repouso. Em algum momento, quando o átrio está quase repolarizado, as células ventriculares começam a despolarizar e elas chegam aqui no ápice de despolarização e começam a repolarizar. Mas a repolarização nas células ventriculares, ela é interrompida por um platô prolongado de despolarização. Então, em vez de repolarizar aqui, como na atrial, a gente tem essa fase aqui de platô. Esse platô, ele se dá por dois motivos que não acontecem lá no músculo esquelético.
Alguns canais de potássio eles se fecham de modo que a permeabilidade do potássio diminui, e muitos dos canais de cálcio se abrem, de modo que a permeabilidade do cálcio aumenta. Já que essa concentração do cálcio é maior no meio externo, o cálcio entra na célula por meio dos canais de cálcio aberto. Essa combinação de redução de saída do potássio, que é positivo, né, e entrada de cálcio, mantém a célula em um estado despolarizado por mais tempo. Após cerca de 200 milissegundos, os canais de potássio reabrem e os de cálcio fecham, resultando no aumento de permeabilidade do potássio e, consequentemente, na repolarização da membrana. Então, ela repolariza. E depois retorna para o potencial de repouso. Então, durante o potencial de ação, o cálcio que entra na célula muscular cardíaca desencadeia a liberação de cálcio adicional do retículo sarcoplasmático. Como no músculo esquelético, esse aumento de cálcio inicia a contração. Ao final da contração, a maior parte do cálcio é bombeado de volta ao retículo sarcoplasmático e ao líquido extracelular por transporte ativo. Com a diminuição da concentração do cálcio no meio intracelular, o músculo cardíaco relaxa. Então, as principais diferenças se dá com relação à propagação do potencial de ação, que na esquelética elas não têm comunicação e na cardíaca sim. Então, na cardíaca se propaga o potencial de ação de célula a célula. A formação do potencial de ação. No coração, a gente tem as células marca-passo que formam espontaneamente os potenciais de ação, enquanto que as células do músculo esquelético elas dependem do neurônio motor, de um estímulo. A duração do potencial de ação, que é diferente, bem maior no potencial de ação cardíaco. E a presença de canais de cálcio nas membranas das células cardíacas e o papel importante do cálcio extracelular no potencial de ação no músculo cardíaco. Então, por hoje é só, pessoal.